Boa noite, meus irmãos. Deus os abençoe. E desculpa não ter podido colocar antes esse estudo baseado hoje em 1 Samuel capítulo 11 e capítulo 12. Vamos tentar dar uma resumida aqui. Estamos então no capítulo 11, aonde praticamente inicia o reinado de Saul. E ele até que começou bem. Ele começou obediente, começou fazendo as coisas certas e acatando, neste início, as orientações de Samuel. Então, logo no início do seu reinado, aparece um primeiro obstáculo que o colocaria e o colocou à prova. Deus permitiu que, mais uma vez, um amonita chamado Naás, então reúne todos os amonitas para lutarem e tentarem tomar ou retomar as terras que eles haviam perdido para Israel. Isto também ocorreu lá em Juízes, no capítulo 11. Juízes capítulo 11, exatamente. Lá com Jefté, se vocês se lembram de Jefté, ele lutou contra os amonitas. Jefté era filho de uma prostituta, ele foi inicialmente recusado lá pelo povo, mas depois o povo o chamou para lutar e Jefté ganhou a batalha contra os amonitas. E agora aqui com Saul, no início do seu reinado, reaparece os amonitas. E eles reaparecem numa prepotência, numa arrogância, dizendo ao povo de Israel, inicialmente ele sitiou lá o povo de Jabes de Gileade, ficava lá na ponta, lá em cima, lá na tribo de Gade, e sitiou ali aquele povo daquela cidade, Jabes de Gileade, e o povo de Jabes ainda tentou estabelecer alguma aliança, algum acordo, de paz lá com os amonitas, liderado por Naás. Naás significa serpente, então o cara já tinha no nome alguma coisa como serpente, para simbolizar aí a obra do maligno, a obra de Satanás mesmo, e mais uma vez tentando investir contra o povo de Israel. E a proposta que Naás fez, assim, antes disso, apenas para situar também, o povo amonita, eles eram descendentes da filha mais nova de Ló. Está lá em Gênesis, capítulo 19, no verso 38. Era um povo assim perverso, habitavam lá ao extremo leste do Jordão, entre os rios Arnon e Jaboque. Eles eram vizinhos de Israel, na verdade, mas não queriam se sujeitar a ficarem dentro dos limites das suas terras. Queriam tomar terras que Deus já havia dado a Israel. Muito bem, então a proposta que Naás fez foi uma proposta
muito humilhante, né? Naás deu lá uma condição para estabelecer uma aliança com Israel. Qual era esta condição? De que o olho direito de todos vós seja arrancado. Assim trarei humilhação a todo Israel. Olha só que proposta de um déspota, de um cara que queria ser ditador, queria humilhar, queria destroçar, né, o povo de Israel. Por quê? Arrancando o olho direito dos guerreiros, eles se protegiam como? O escudo protegia o olho esquerdo das lanças, flechas e tal. Então o escudo protegia. Mas com o direito eles enxergavam à frente de onde vinham, né, de onde vinham as lanças dos inimigos, o ataque dos inimigos, a espada dos inimigos. Então, se fosse feito conforme Naás queria fazer, o povo de Israel ia ficar mutilado e inutilizado para qualquer guerra. Era o que o inimigo queria fazer, né, com o povo de Israel. E ainda hoje, meus irmãos, Satanás ele se apresenta de uma forma mutilante às pessoas. Porque o objetivo dele é destruir. Ele parece que apresenta uma aliança, mas uma aliança que deixa você inutilizado e fragilizado totalmente, para que quando receber qualquer pequeno ataque você já morra mesmo. Então o diabo ele chega e tenta humilhar, como Naás, representando aqui o povo amonita, queria fazer com o povo de Israel. Então esse capítulo 11 trata deste assunto. Os anciãos lá de Jabes Gileade, uma cidadezinha, não sei se vai dar para vocês verem aqui em cima, uma cidadezinha que ficava bem aqui em cima, enquanto que Samuel já havia se retirado e descido lá para o número 2, lá em Gibeá, né? Lá em Gibeá, que era a terra de Saul, e por lá Saul também se encontrava, tá? Então, o ataque dos amonitas aqui em cima, mas o grosso do exército de Israel estava aqui, por este meio aqui, né? Por este meio, tá? Então, lá no númerozinho 2 estava lá Samuel e Saul, ok? Então, os anciãos de Israel pediram aos amonitas um prazo de 7 dias, né? Foi a proposta lá dos anciãos de Jabes Gileade, ok? Está lá no verso 3. E enviou os mensageiros por todo Israel para pedir ajuda. E chegaram lá embaixo, em Gibeá, onde estava Samuel, onde estava Saul também. E relataram toda esta ameaça iminente
a uma parte do povo de Israel. Saul já havia sido empossado por Samuel, empossado rei, mesmo a contragosto, né, de Deus e também de Samuel, mas Saul foi empossado rei. E se ele agisse bem, se ele agisse dentro dos padrões de Deus, Deus iria abençoar também a vida de Saul. Como começou bem e Deus abençoou aqui esse início do reinado de Saul. Tanto que, quando Saul recebeu a notícia da afronta dos amonitas, do cerco dos amonitas lá em Jabes-Gileade, diz o texto que, lá no verso 6, que o Espírito de Deus se apoderou de Saul e ele ficou muito irado, uma ira santa, uma ira de justiça, porque Deus estava prestes a fazer a justiça para lutar em prol do seu povo. Meus irmãos, quando nós recebemos a afronta do inimigo, a ameaça por parte de Satanás, de exércitos de Satanás, e nós buscamos o socorro em Deus, certamente o Senhor não ficará surdo, não ficará indiferente, não. Mas Deus prontamente virá ao meu e ao seu encontro. Saul, então, foi tomado pelo Espírito Santo e ficou muito irado e fez uma convocação a todo o povo de Israel. E ele declarou lá no verso 7, quem não seguir Saul e Samuel seriam despedaçados, como a junta de bois que ele pegou e despedaçou. E o temor do Senhor caiu ali sobre o povo e eles ficaram unidos, coesos num só propósito, num só objetivo. Não, nós vamos guerrear pelo nosso povo, vamos guerrear lá por ajudar os nossos irmãos de Jabes-Gileade, que estão sendo ali atacados e o inimigo está querendo humilhá-los. Então, meus queridos, desculpa, eles assim se levantaram, e diz o texto que até os amonitas, né, fizeram lá um arranjo lá com, aliás, os homens de Jabes, né, Gileade, fizeram um arranjo com os amonitas, porque os homens de Jabes e Gileade souberam que Saul e o grande exército de Israel, 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá, então ali 330.000 homens de guerra, iriam socorrer, iriam ajudar os irmãos israelitas lá de Jabes-Gileade. E aí, lá de Jabes-Gileade, eles disseram que aos amonitas, amanhã nós vamos nos entregar a vocês. Mas era uma armação lá do pessoal de Jabes-Gileade. E os amonitas, então, achando que já teriam vencido, que iriam conseguir o intento deles, que os homens de Jabes-Gileade iriam arrancar
os seus olhos direito e, enfim, achando que o povo de Israel já estava dominado, mas nada disso. A Bíblia diz que Saul, com o seu exército de Israel, os seus 330 mil homens, foram divididos em 3 grupos e atacaram de madrugada os amonitas. Diz o texto que Saul e o exército de Israel deram grande derrota aos amonitas, que foram ali atacados até o calor do dia, né? Até perto ali da hora sexta. E houve grande matança, né? Grande matança. E alguns, né, queriam também uma vingança, né? Alguns que não estavam a favor do rei Saul, estavam contra e queriam matar aqueles homens. Mas Saul, neste momento aqui, ele os impediu, né? E disse que ninguém morreria naquele dia ou naquele tempo, porque o Senhor havia trazido grande livramento a Israel. E diz a Bíblia que Samuel foi a Gilgal, juntamente com Saul. Ali reafirmaram a monarquia. Interessante que Gilgal foi uma terra, uma base forte para os dias de Josué, para implementar ali a liderança de Deus em Josué, né? E agora aqui Gilgal também aparece para instituir a monarquia em Israel, ali com Samuel, né? Diz o texto que Saul se alegrou muito com todos os homens de Israel. Até aqui vocês percebem que estava tudo bem com Saul. Ele estava fazendo o que era agradável aos olhos do Senhor. Mas, infelizmente, isso não ficou assim só, né? Ocorreram grandes modificações ali com a vida de Saul.